Chegou mais um dia com a maratona dos moldes da Fabi Rodrigues e eu trouxe essa lindeza para vocês nessa aula de hoje. Gente, aproveita e segue a gente aí lá nas redes sociais do Instagram e se inscreve aqui no canal também para acompanhar todas as aulas que a gente vai ter por aqui. Então, bora pro vídeo? E para começar, a gente já traz essa novidade que é um dos últimos lançamentos aí da Nai com a Fabi Rodrigues, penúltimo, na verdade. E não se preocupa que aqui na descrição do vídeo vai estar todo o nome de todos os moldes que a gente está utilizando nessa aulinha. Eu coloco bem nessa cavidade a massa e eu gosto de pegar um pincel e tá introduzindo um pouquinho mais essa massa para que pegue todos os detalhes dessa peça. Depois eu retiro e venho com um pincel modelador e faço com que essa massa fique bem na linha que é a separação da perna com o vestido. E nessa parte a gente precisa prestar bastante atenção para que nada vaze nessa hora de colocar o pezinho. Então ele tem que estar bem rentezinho. Depois vem com a massa branca e aí eu também faço o mesmo procedimento. Eu coloco bem lá no fundinho porque é uma perninha bem funda. E gente, aconselho vocês a colocarem um pouquinho de óleo, tá? Porque como esse pezinho ele tem um sapato bem profundo, então na hora de tirar talvez vocês encontrem uma dificuldade, mas com o óleo fica maravilhoso, sai muito fácil. Depois eu pego e tiro a parte do pescoço e eu coloco aí o tom da pele que a gente vai estar utilizando na boneca. Ele também tem uma marcaçãozinha, então eu presto bastante atenção. Talvez no vídeo a gente não consiga ver tão nitidamente, mas pessoalmente tenho certeza que vocês vão conseguir ver qual é essa parte que separa o pescocinho do vestido. Tiro o excesso de massa e aí eu venho e tiro esse vestido do molde. E olha como ele é a coisa mais linda. Depois eu venho, tiro o excesso um pouquinho que ficou dessa massa e aí eu entorto um pouquinho esses pezinhos para dentro, porque eu gosto de ficar com esse aspecto bem meiguinha. Depois vamos para a cabeça. Sim, eu trouxe uma cabecinha diferente dessa vez para vocês, mas eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Ela é uma boca bem modelada, ele tem umas marcações bem presentes e ele tem aquele aspecto de bonequinha doll, sabe? Mas de uma forma um pouquinho mais pequenininha mesmo. Aí eu coloco os olhos. E também vou colocar do outro lado, claro, e obviamente, né, gente? Aí nessa parte da boquinha eu venho com um pincel modelador. Depois, né, primeiro aprofundo aí os olhos na nossa massa. E com o pincel modelador eu faço uma remarcação bem no meio dessa boquinha e nas laterais. Pronto, apenas. Para as pinturas, eu vou já adiantar esse vídeo com essa cabecinha. Se vocês quiserem uma aulinha, a gente pode até programar, mas ela segue os mesmos passos das aulas que a gente já tem aqui também no YouTube. Eu coloco essa cabeça um pouquinho de lado. Vocês podem observar que esse vestido ele já tá um pouco seco, eu deixei de um dia para o outro, porque eu acho importante a gente deixar ele um pouquinho mais ressecado para poder estar pegando nele depois de fazer alguns detalhes da peça. Agora para as mãozinhas, esse molde maravilhoso. E a gente tem cada modelinho lindo. Também é da coleção da Nai. E se eu não me engano, ele se chama Bracinhos da Nai 2. Mas é claro, vai estar tudo confirmado aqui para vocês na descrição desse vídeo. Eu coloquei um tonzinho de marrom para a mãozinha, porque daí a gente faz aquela alusão à luva, sabe? Já que a nossa bonequinha vai ser um modelinho de inverno. E aí eu pego já o pincel modelador e vou dando uma movimentada nessa mão, movimento nela dessa forma, porque ela vai estar de ladinho também, gente, ó. Só fiz subir um pouquinho essa mão, essa parte do braço pra cima, daí vou colocar um pouco de cola e ele vai estar de ladinho assim. Porque, meus queridos, nós vamos estar segurando nada mais, nada menos que um lindo cachecol. Dessa vez eu não quis colocar esse modelinho com um cachecol no pescoço, porque eu quero fazer aquela imagem dela segurando o cachecol que está prestes a voar. E aí agora a gente vai colar essa cabecinha, a gente pega um pouquinho de cola instantânea e
já introduz na nossa bonequinha. Vocês podem perceber que eu não coloquei a divisão dos sapatos, né, das cores, porque depois a gente vai vir com uma tinta e vai estar pintando aí esse sapatinho. Acho que fica mais fácil, é menos trabalhoso e eu gosto dessa ideia. Bom, peguei uma textura aí, vocês podem pegar qualquer textura que vocês tiverem por aí. Estiquei uma massinha na cor creme, tirei, ó, mas esqueci de ter colocado mais cremezinho, gente, na base, acabou grudando, mas nada que vá atrapalhar esse processo aí. Juntei um pouquinho, tirei o excesso, juntei essas massas e aí a gente vai dar um movimento ao nosso cachecol. Aperta um pouquinho na ponta pra gente fazer aqueles fiapinhos característicos. Ó, desse jeito. Venho com o dedinho e faço aí esse movimento. Depois eu corto, tiro o excesso e vou dando esse formato aí de cachecol. Coloquei na mãozinha dela, mas agora a gente não vai grudar, tá, gente? Fiz aí um movimento, como se estivesse sendo jogado assim ao vento mesmo. Só deixei ele um pouquinho, mas não vou colocar ainda na mão da nossa bonequinha. Bom, lembra do sapato branco? Pois é, não vai ser mais branco. Agora a gente vai estar colocando ali uma tinta marrom, então eu venho com uma tinta PVA, um pincel aí bem macio e vou estar pintando essa parte aí do sapatinho dela. Eu achei essa forma mais fácil. Depois eu venho com um fio de massa, uma cor bem aproximada que tem do sapato, tiro o excesso. E aí depois eu vou pintar essa parte também do fio na cor da tinta de PVA que eu pintei o sapatinho. Agora pro nosso cachecol, eu fiz um sombreamento com uma massa marrom, com um pó marrom e pó de maquiagem mesmo, tá, gente? Uma sombrinha de maquiagem, mas vocês podem estar usando giz pastel também, que dá super e fica super bonito também. Agora eu também vou passar um pouco dessa sombra mais escurecida no nosso vestido. Onde tiver profundidade, eu vou colocar um pouquinho de sombra de maquiagem, tá? E também coloco aí nessa parte da nossa meia calça para dar aquele aspecto mais envelhecido, mais vintage que eu adoro. Depois eu venho com uma base de unha mesmo, um esmalte incolor. E aí eu vou dar brilho nesse sapatinho para ficar bem bonitinho, bem chique. Depois pro cabelo, gente, a gente vai esticar uma massinha e vai fazer as marcações e fazer um movimento desse nosso cabelo. Então, vou fazer esse modelo para vocês verem e depois é só repetir vários fiozinhos dessa mesma forma e colocando aleatoriamente aí e preenchendo essa parte aí da nossa cabeça, da nossa bonequinha. Eu venho também com esse molde para dar o fundo do nosso cabelo, que é um molde já um pouco mais antiguinho da Fabi, mas que eu acho fantástico, que é esse molde de cabelinho. O que eu faço, na verdade, é não colocar tanta massa nesse cabelo, eu deixo ele um pouco mais fino, e depois eu venho e faço ele um pouco mais alongado depois que eu tiro do molde. Então eu dou uma esticadinha aí nele, para ele ficar um pouquinho maior do que saiu. Mas ele já sai assim bem perfeito. Se quiser deixar desse tamanho, já tá ótimo também. Mas eu venho e estico para ele poder alcançar o tamanho que eu quero. E aí depois é só colocar na parte de trás e prender bem esse cabelinho na nossa cabecinha. Lembra dos fiozinhos que eu falei pra vocês? Então, na hora da gente colocar eles. E aí a quantidade, gente, realmente fica a critério do gosto de vocês. Eu venho aqui preenchendo, colocando o tamanho, faço também os aleatórios e também coloco de uma forma bem dinâmica e aleatória essa parte do cabelo. E fica bem a critério de vocês a quantidade, enfim, e o movimento que vocês querem dar nesse cabelo.
Ah, e lembra de dar aqui, gente, um joinha no nosso vídeo, comentar aqui embaixo o que vocês têm feito por aí. E é claro, a gente já tá quase chegando no fim da nossa aulinha, então deixa aqui nos comentários o emoticon de floco de neve. Quero ver quem tá assistindo até o final essa aula. E lembrando que a gente tem cupom de desconto no site da Fabi Rodrigues, gente, então não esqueçam de colocar DIP10 no final da compra de vocês, que vocês vão ter aí 10% de desconto. É um baita desconto que sempre ajuda no final, seja para ajudar a diminuir o teu frete, seja com descontos legais nas mercadorias. Lembrando que não vale para massas e lançamentos, tá? Vocês viram aí que eu coloquei um pouquinho mais de sombra também no cabelinho dela. E agora eu vou tirar essa boinazinha que eu acho linda, vintage, maravilhosa. Mas antes eu tirei essa partezinha que é tipo um acessóriozinho que tem em cima da boina. É um detalhezinho, é aquela cordinha que fica, não é bem uma cordinha, eu não sei o nome, mas ele fica bem em cima do nosso chapéu. Vocês vão ver como é que a gente coloca. Tirei essa boinazinha e aí eu dou uma ajeitadinha, uma puxadinha ali, para não ficar assim desse tamanho quando sai do molde. Eu gosto de dar uma esticadinha assim com os dedos para poder encaixar perfeitamente na cabeça da nossa bonequinha. Aí eu venho aqui, dou um pouquinho mais de profundidade na parte do fundo e eu vou medir. Essa parte de medir eu gosto de fazer antes de grudar, e pelo menos eu vou ter uma dimensão de onde eu vou colocar e se eu vou precisar esticar um pouquinho mais dessa massa ou não. Agora eu coloquei um pouco de cola e aí sim eu venho e vou estar introduzindo, baixando um pouquinho, apertando delicadamente para que não deforme essa nossa boina, porque senão ele vai perder essa característica aí de boina. Aí eu venho e na parte que eu acho que perdeu um pouquinho a modelagem, eu venho novamente e remarco. Aí eu venho na parte de trás e garanto que ele não vai soltar essa cabeça, unindo essa parte da boina com o cabelo. Remarco novamente. E aí é bom porque pelo menos eu já dou uma pressionada nessa parte da aba e ele fixa melhor também no nosso cabelinho. Lembra daquele detalhe? É aqui que a gente vai colocar, ó. Faço um buraquinho, coloco um pouco de cola e aí sim eu pego aquele detalhezinho que tem da boina que a gente tirou e tem no molde, eu coloco aí, gente. Simples assim. Venho e pego novamente o nosso cachecol, que eu tava deixando ressecar um pouco mais, e agora sim eu vou colar na mãozinha da nossa boneca. Retiro um pouco do excesso de cola que fica. E é bom atentar para isso, porque se ficar um excesso muito forte de cola, quando secar, gente, vai ficar bem aparente e não fica bonito. Aí agora a gente tá tirando o lacinho do mesmo molde. E agora a gente vai só dar um movimento nesse laço. Dessa forma. E aí eu vou colocar na boina da nossa bonequinha. Mas antes eu vou também fazer aí um sombreamento no nosso chapéuzinho, né, na nossa boina, nas partes profundas e onde tiver aqueles detalhezinhos mais aparentes. Agora sim eu venho com a cola e vou colocar o nosso lacinho. Eu vou pegar, gente, agora esses botões que tem no molde e vou colocar nessa parte do bracinho e também no sapatinho da nossa boneca. Coloquei aí umas pedrarias no laço, coloquei um pouco de tinta dourada também para dar uma corzinha nessa boina e a nossa bonequinha ficou assim, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostarem, compartilha com os amigos. E não esquece de também seguir a gente lá no Instagram, que tem muita dica legal
muita coisa boa que eu também passo para vocês. Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e a gente vai se falando.